Oi, oi, oi. Estamos ao vivo mais uma vez aqui no nosso bate-papo sistêmico de terça-feira e hoje vamos falar sobre por que é que tantas mulheres estão tão cansadas, né? Mesmo quando elas estão dando conta de tudo, mesmo quando elas não estão dando conta do que elas precisam fazer. E, mais uma vez, Bianca já chegou aqui, deixa eu incluí-la. Bianca, veja se dá certo. Foi. Oi, Oi, senhora. tudo bem? Eu estou bem, e você? Estou bem também. Eu só Morrendo de deixa calor. eu só ver aqui, eu acho que é aqui. Pronto. Eu não tô de fone hoje, eu tô de microfone, está me ouvindo? Tô te ouvindo, tava te ouvindo bem baixinho, mas eu acho que era o meu celular mesmo, mas agora eu tô te ouvindo. Ah, não, tá. Aqui hoje eu resolvi colocar o microfone, não pus o fone. Tá bem, então todos os seus vizinhos estão me escutando, é isso? É isso. Ai, Eu acho que com ai. o microfone fica melhor pra escutar, né? Não, eu acho que de um jeito ou de outro eu te escuto bem. Mesmo Tá nas bom, outras eu também já te escutava bem, hoje também tá ok. Eu achei que beleza. tava baixinho no começo, mas eu vi que era eu que tava com volume baixo daqui, tá Tá bom. bom? E Mas aí, como estamos hoje? É, tema que você trouxe hoje, não? que tema, não é? É? Ai, ai. Porque tem tanta gente, né, que fala assim, poxa, eu tô cansada, mas ao mesmo tempo eu estou dando conta de tudo. Mas eu estou dando conta de tudo, mas, nossa, mas eu estou dando conta de tudo, mas eu estou tão cansada, É. né? Uhum. Enfim. E eu acho que isso é uma coisa mais comum do que se imagina quando a gente pensa nas dinâmicas de mulheres salvadoras, mulheres que de fato querem e fazem questão de dar conta de tudo, enfim, né? Mas já dando um spoiler para a gente começar, talvez, enfim, quando a gente pensa especificamente nessa chamada, nesse tema, uma coisa que eu aprendi logo no início, né, quando comecei com esse processo das constelações, era assim: se você está muito cansada, você está fora do seu lugar. Ah, sim, aham. É tipo, se você tá sentindo muito cansaço, você tá fora do seu lugar, sim. Aham. Carregando Eu um peso que não lembro é disso seu. também. Aham. Então, de bate-pronto, né, quando eu penso na nossa chamada de hoje, né, a primeira resposta, pá, que me vem é muito essa questão tipo, até do lugar em relação a essa questão do cansaço e tal. Uhum. Mas para você, como que bate assim o tema? Não, quando você mandou o tema pra mim, a primeira coisa que veio na cabeça é, sim, você tá cansada porque você tá dando conta de tudo, né? Porque, assim, ninguém entra nesse lugar porque quer, eu acho. Eu acho que a gente entra nesse lugar, às vezes, porque a vida exige isso da gente, ou porque a gente aprendeu isso por algum exemplo, né? Então, às vezes está falando, não, assim, pra mim tá tudo bem. Ninguém entra nesse lugar porque quer. Ninguém fica o tempo inteiro, 100% do tempo disponível e fazendo tudo para todo mundo porque quer. E às vezes a pessoa não tem nem o que eu acho, né? Às vezes a pessoa não sabe nem quem ela é, que ela acha que aquilo que ela tá fazendo é o que ela quer. Sim, é que eu acho que se desconecta tanto que se perde de si, né? Não sabe nem o porquê que tá fazendo. Eu Faz, fiz faz, uma entra no publicação. piloto automático e não sabe nem por que tá fazendo. Eu fiz uma publicação hoje no LinkedIn que começava assim: se torne bom na arte de ser você. E aí uma pessoa respondeu: uau, que bela reflexão que você trouxe. Porque a gente se desconecta da nossa essência, a gente vai fazendo e chega num determinado momento que a gente não sabe nem mais quem a gente é. Sim, sim. Você sabe que eu falei isso ontem num atendimento, né? Eu falei assim, tá, até agora você foi fazendo o que os seus pais queriam, o que o chefe queria, o que o namorado queria, mas e você? Né? Foi muito, muito nessa linha. Eu ia te perguntar algo e eu perdi a minha pergunta. Você ia me perguntar algo do quê? Do vídeo. Do vídeo? O vídeo que você me mandou.
Não, então, que assim, a gente tem falado muito sobre o feminino aqui, né? Que aquele vídeo que eu te mandei mostra o quê? A resistência. A resistência de falar sobre o feminino. Qualquer pessoa que esteja vendo essa live que existe, que tem essa resistência de falar sobre o feminino, é porque algo precisa ser olhado. Isso aconteceu comigo. Né? No começo, quando eu entrei nesse caminho do autoconhecimento, da constelação, que falava de energia feminina e masculina, eu sempre falava, ai não, energia feminina, não é disso que eu quero saber. Por isso que quando a gente fez. Tá com barulho na sua rua? É. Por isso que quando a gente fez aquele podcast, que a gente falou sobre o feminino, que eu falei, não tem como falar do feminino sem consciência. Né? Porque primeiro eu precisei entender um pouco da minha história, para depois entender um pouco essa energia do feminino. E aí, quando eu vi aquele vídeo, assim, me veio várias questões, inclusive uma antes de entrar aqui, eu tava pensando, Carol, que é sobre o que o Jung fala, sobre essa energia que tá dentro da gente. O vídeo que você me mandou, quando eu comecei a assistir, a primeira coisa que eu pensei foi, gente, que preguiça desse ser humano. Mas assim, assim que eu comecei a assistir, enfim, eu falei, cara, é uma ignorância a tal ponto que está questionando a teoria junguiana. Isso. Tipo, não fui eu e você, tipo, que inventamos. Tô aqui, ó. Decidi falar sobre isso porque, gente. Mas assim, mas isso deixa claro, quando a gente fala assim, Carol, se tá resistindo, se você tá resistindo a essa informação, é porque algo dentro de você precisa ser olhado, isso serve para tudo. Serve para falar sobre o feminino, serve para falar sobre dinheiro, serve para falar sobre rejeição de pai e mãe. Sabe, assim, eu postei um vídeo lá dele, ele bateu mais de 19 mil visualizações, o vídeo tá rodando sozinho. Sabe, do lugar que você ajuda seus pais. Qual que é a sua postura perante seus pais? Os comentários que tem lá na postura arrogante, na postura prepotência, a gente sabe de que lugar que esse filho tá. A gente sabe que lugar que essa pessoa tá. Não só perante o sistema, mas perante a vida. Então, assim, se você resistiu a alguma coisa que a gente fala, olha pra isso, porque tá querendo te mostrar alguma coisa. E na hora eu lembrei da que a gente foi na exposição do Jung, aquele vídeo que eu fiz do bem do feminino e masculino. Eu vou ajustar aqui para poder postar, porque isso tá dentro de mim, tá dentro de você, tá dentro de qualquer ser humano. Eu acho que o ponto da ignorância naquele vídeo foi dizer o feminino é a doçura, é a leveza. Aonde a gente fala isso? A primeira coisa que a gente falou no podcast foi o feminino é o caos. Sim. É aceitar o caos dentro de si. E o caos, ninguém está dizendo que no caos tem leveza, ninguém está dizendo que aceitar esse caos vai trazer doçura. Pegar em que contexto que essas pessoas estão pegando isso, né? Porque pensando no próprio podcast, né? Uma dos nomes um dos adjetivos que eu utilizo para poder nomear o feminino é selvagem, conforme nossa digníssima Bíblia aqui. Entende? Então, assim, eu uso a palavra selvagem. Então, assim, onde que o ser selvagem tem a ver com ser fofo? Por isso que eu tenho que falar sobre isso. Essa era da internet, precisa sim a gente saber o que a gente está assistindo, né? De quem que a gente está assistindo, de onde está vindo a informação. Porque hoje em dia é muito fácil abrir o celular e falar sobre qualquer coisa. Mas assim, da onde você está falando sobre qualquer coisa? Porque eu trago a minha história, você traz a sua história, só que você estudou, eu estudei. Ninguém está trazendo algo que é o que você falou, a minha imaginação disse isso. Não, existe muito estudo por trás. Claro que aplicado à nossa história de vida, às vezes fica muito mais fácil a gente explicar essa teoria. Mas aqui não é nada inventado, é o que existe. Todo homem e toda mulher tem dentro de si essa energia feminina e essa energia masculina. E a chave é o equilíbrio dessa energia, tanto para o homem, tanto para a mulher. A sua fala, Bianca, me remeteu ao comentário do meu vídeo no final de semana sobre constelação, né? E por quê? Porque a gente às vezes tira conclusões com base do que as manchetes dizem, do que as pessoas dizem, do que um vídeo na internet está dizendo. Por isso que é tão importante. Poxa, um vídeo viralizou, cara, olha um pouco mais, qual que é a fonte? Qual que é até a instrução dessa pessoa? Com base em que ela está falando isso? Com base somente no que ela viveu, né?
Porque eu dou vários exemplos, inclusive da minha experiência, para poder tirar várias conclusões. Mas os exemplos que eu trago da minha experiência são exemplos para tangibilizar a teoria que eu já estudei. Sim, E que eu consigo encontrar a minha experiência, né? Então, quando eu trago a minha experiência, porque não seria nem ético eu trazer o tempo inteiro experiências dos meus clientes, porque seria um nível de exposição surreal. Uma coisa é uma vez ou outra trazer um detalhe ou outro que não vai expor essa pessoa, enfim, mas é muito mais digno que eu traga a minha própria experiência. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado com a quantidade de pessoas que estão na internet aí, enfim, despejando conteúdos, né? Tipo, levando a partir do que acha, porque assim, eu estava assistindo uma aula antes, hoje de manhã, antes da gente entrar, e a aula dizia o que eu comecei a falar, né? Tudo aquilo que a gente resiste, se eu estou resistindo é porque algo de mim tá querendo ser visto, né? E tudo aquilo que eu resisto em olhar para mim, toda vez que eu resisto em acolher uma dor minha, em acolher uma parte minha, em acolher aquilo que eu tô sentindo, eu vou projetar isso no externo. A aula dizia exatamente isso. não, tem uma frase da psicanálise, eu não lembro exatamente o autor, não sei se era Freud, mas ele dizia que aquilo que a gente resiste persiste. Sim. Simples assim, que aí traduz isso, né? Mas essa aula trouxe assim, no sentido de dizer aquilo que eu não acolho, aquilo que eu resisto em olhar para mim, aquilo que eu quero fingir que não aconteceu, aquela dor que eu não quero olhar, ela vai ser projetada no externo. Eu vou inconscientemente projetar isso no externo. Então, assim, a última live que a gente fez, a menina falou que eu fui muito acolhedora na resposta de uma pessoa lá desse vídeo. Por quê, Carol? Porque a gente sabe a partir da fala qual é a dor. Você sabe qual que é a dor dessa pessoa a partir do momento que ela fez isso, Uhum. né? Fica mais evidente do que a pessoa mesmo imagina, né? Isso, é. É o que a gente, quando a gente fala, tipo, quando Pedro fala sobre Paulo ser mais de Pedro do que de Paulo, né? Quando Freud fala isso, também diz respeito a todos esses movimentos. Assim. Quando a gente fala dessa nossa indignação, também tem a ver com os nossos valores e as feridas que estão sendo atingidas aqui, Isso. né? É. E toda vez que essas feridas estão sendo atingidas, opa, o que a gente faz com isso, né? Como que a gente, né, lida? E isso tem muito a ver com o assunto que você trouxe sobre essas mulheres sobrecarregadas, porque uma mulher que sobrecarrega desse jeito, uma mulher que está cansada, uma mulher que está desconectada de si, ela está com o feminino ferido, né? E o feminino nasce onde? Onde nasce o feminino, segundo a visão sistêmica? Primeira coisa que eu preciso fazer para curar esse feminino. Eu preciso olhar para minha mãe. Preciso olhar para minha mãe. É a minha primeira referência, né, do feminino. É com ela que eu aprendo a ser mulher. É com ela que eu aprendo tudo, é com ela que eu aprendo a. Fica, tá caindo aqui. Voltei? Voltou. Coloco no modo avião, não sei como fica entrando ligação quando tô fazendo lives. Não, ao invés de deixar no modo avião, coloca no não perturbe. É uma parte que fica uma luazinha quando você baixar no iPhone, coloca não perturbe, aí não vai entrar ligação. Ah, tá bom, vou fazer isso depois. Então, assim, por isso que eu te mandei o vídeo antes da gente entrar, porque eu acho que aquele vídeo me trouxe bastantes elementos para a gente falar aqui hoje sobre isso. Porque eu vou te falar, lá atrás eu fui essa mulher que dava conta de tudo, de todos, vivia muito cansada. Só que se você me perguntasse alguma coisa, para mim aquela vida era uma vida natural, era a vida que todo mundo tinha. Porque a vida era aquilo. Era trabalhar, estudar, se dedicar, cuidar dos filhos, se preocupar com a sua família, ajudar os amigos. Para mim, a vida era aquilo. Sim. Tem uma coisa também que vem acompanhado com esse tema, que é as pessoas que estão muito conectadas com uma energia muito masculina, ou então muito feridas, né, de certa forma, elas simplesmente vão estar no piloto automático de fazer. Você, como mãe solo, vai poder falar disso melhor do que eu, assim. Se você não fizesse,
as meninas não estariam onde estão, entende? Então, a gente acaba entrando um pouco nesse piloto automático. Então, que tempo que eu vou ter para parar e ficar fazendo terapia, mentoria, para pensar sobre isso e segurar um pouco a onda de algo que, tipo assim, se eu não fizer, quem vai fazer, né? Essa história de confiar e entregar e trabalhar a espiritualidade ou qualquer outro campo do feminino é uma realidade que não existe para muitas mulheres. Então não dá nem para julgar muito, mas é a gente conseguir respeitar o tempo de cada uma, mas também ir plantando as sementinhas de que existe um movimento a ser feito e que pode ser mais leve, que pode ser mais saudável, mais natural, mais, enfim. E também tirar essa mentira de que uma mulher muito feminina é uma mulher que a gente é feminino o tempo inteiro. Primeiro, isso é uma loucura, né? Ai, uma mulher feminina, ela é doce o tempo inteiro, ela é leve o tempo inteiro, ela é calma o tempo inteiro. Quem falou isso? Primeiro, isso não existe. O fato da gente trabalhar o feminino não significa que eu nunca vou ficar nervosa, que eu nunca vou ficar irritada, né? Que eu não vou demonstrar o meu caos interno. Isso não existe, né? É pelo contrário. O feminino, o movimento é aceitar que a mulher é esse caos interno, que a mulher precisa olhar para essa bagunça interna que muitas vezes acontece dentro da gente. E o que eu falei lá no podcast também, né? Que quem quiser assistir o podcast completo, manda uma mensagem para mim ou para Carol que a gente manda o link. Que é, você percebe que uma mulher que a mulher tá com esse feminino saudável dentro de si, quando ela é tão confiante de si, que ela não liga mais pro que o externo tá dizendo. Porque ela sabe quem ela é. E uma mulher feminina, ela não vai ser aquela que vai ser doce com você. Muitas vezes a gente vai se posicionar de uma forma muito mais firme se eu tô com o meu feminino ferido. Sim. Nem firme, né? Aí seria reativa. Isso. Que eu já gravei um vídeo da diferença entre a gente se posicionar e reagir. Porque quando a gente reage, a gente está trazendo uma carga emocional de algo que aconteceu no passado. Eu só estou projetando nessa situação atual que aconteceu. Que é o que eu acabei de falar. Se eu não olho para as minhas dores, se eu não olho para o que me aconteceu, eu vou projetar no externo. Então, se eu estou reagindo, eu estou projetando, né? Eu estou reagindo, eu estou explodindo, né? Porque existe uma projeção. Uhum. Só que quando você fala assim, eu fiz semana passada, eu fiz um atendimento com uma cliente que tem um problema, você vai saber um pouco, né? A gente sabe, né, Carol? Toda consteladora tem isso. Mas ela tem uma situação, tipo, com a irmã dela, de incômodo muito forte, sabe? Melhorou muito, ela tá comigo já faz muito tempo, melhorou muito, ela traz pra sessão de uma forma muito diferente. Mas ela estava bastante incomodada e ela, sabe, tô com raiva. Eu falo, não finge que a gente acha, se eu falar que eu tô com raiva, por ironia, eu soltei um vídeo falando sobre isso hoje. Se eu falar que eu tô com raiva, eu tô fazendo errado, porque sentir raiva é feio e tal, porque a gente aprendeu isso desde pequeno. E ela falou, o que eu posso fazer e tal? Eu falei, vamos fazer um movimento. E fiz um movimento sistêmico para ela olhar para a irmã dela. A primeira frase que eu pedi para ela falar é, eu sou como você. Ela chorou pra caramba. Porque é difícil, e ela foi uma das minhas primeiras clientes que fala, quando você fala, se aquilo tá me incomodando, tá dentro de mim, eu preciso olhar para mim, para entender o que tá dentro de mim, tem situações que eu não aguento. Mas naquele movimento ela entendeu porque eu falava, o que te incomoda mais? Me incomoda que ela quer tudo do jeito dela, que ela quer mandar, ela quer controlar, ela não aceita uma opinião contrária e tal. Só que do jeito que ela tá reagindo, do jeito que ela tava, ela também queria que a irmã dela fosse outra pessoa. Ela também queria controlar como que a irmã dela deveria ser. Ela também queria controlar como que a irmã dela enxergava o mundo da forma que ela enxerga. Aquilo virou uma chave para ela tão grande que ela falou, nossa, é isso. Porque né? Se eu tô olhando para o outro que tá querendo me controlar, tudo é do jeito dele e tal, mas se isso tá te incomodando, olha, porque às vezes você também tá querendo controlar como que o outro tem que ser. O que você não tá soltando também, né? O que você também está segurando para que seja igual, enfim. Eu acho que uma das frases mais marcantes do Bert Hellinger nesse assunto é amar o outro é aceitar ele exatamente como ele é. Exatamente como ele é. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha que ela me falou a seguinte frase. Que eu falei, mas você acha mesmo que vale a pena, fulano? Aí ela falou, sabe quando você olha para aquele cara e fala, nossa, esse cara dá pra eu consertar? Dá pra salvar? Né? E aí
Sabe, eu olhei e falei, então, pode até ser que o cara não, assim, que daqui a pouco, assim, sei lá, que o cara tá fazendo isso, e, tipo, mas não faz parte da essência dele e tal. Mas você não pode entrar nesse lugar de Salvador. Por que que você tá nesse lugar de Salvador? Nossa, esse cara dá para eu salvar, dá para eu Dá pra consertar. Mas o consertar. consertar é bem comum, né? Não é uma coisa que a gente escuta de vez em quando. Você vai casar agora, Carol. Se você tá casando agora, você vai casar. Você tá olhando pra ele, tá dizendo, não, eu vou casar e tal. Eu sei que depois do casamento ele vai virar um cara mais presente. Vai ser mais carinhoso. Ou ele vai largar. Você já tá casando errado. Sim. Você já tá casando errado, porque assim, você. Tudo bem, eu sei, você foi abençoada com o seu. Se eu falar marido, se eu falar marido, ele vai falar que não é marido, é noivo. Com o seu noivo gostar desse lance do Noivo, senão ele autoconhecimento. corrige, é noivo. Isso. Dele gostar do autoconhecimento. Você já é abençoada porque é raiz ter homem nesse lugar. Só que assim, a gente tá nesse lugar, às vezes a gente olha pro. Existe uma frase que eu vi ontem, será que você é como se tipo assim, você tá olhando para ele por quem ele é ou pelo potencial que ele tem? É Nossa, isso. tem um vídeo desse. Isso. Para quem você tá olhando para ele, para quem ele é hoje, é pro potencial que ele tem. Porque quantas pessoas têm potencial, mas não atingem o seu potencial? Elas não assumem a sua potência. Então não adianta eu casar de acordo com o potencial que essa pessoa tem na minha frente, porque ela pode não sair desse lugar, ela pode não atingir ela pode não tomar posse dessa potência. Uhum. Ela pode não se apropriar, né? Isso. Então assim, ele é assim hoje. Se ele não mudar os defeitos dele, se ele continuar, se ele não mudar, se para ele isso não incomoda, você suporta? É isso. Sim, sim. Mas você sabe que a sua fala, olha para onde eu fui, tá? Mas essa aqui é bate-papo, vamos lá. Eu fui para um lugar um post que a Maíra Cardi fez do Thiago Nigro, falando assim, comprei ele na planta. Ah, tá, sim, aham. Eu fui para esse lugar dos ajustes que foram feitos ali. Ai, gente. Mas eu acho que assim, uma mulher pode ajudar o homem a se apropriar dessa potência, sim. Mas se o homem não quiser, porque existem muitos homens que podem, eu vou mudar minha maneira de falar, minha maneira de me vestir, a minha maneira de se comportar, qualquer coisa, porque ela tá pedindo, mas ele quer, porque se ele não quer, isso não vai ser sustentado. Sim. Acho que o grande problema tá aí, quando né, a grande maioria das vezes, quando a gente vê essas mulheres mais salvadoras, querem porque querem, o cara não tá nem aí, elas estão lá insistindo, e não, porque é um pouco do deixa eu provar que eu sou boa e né, comigo vai dar certo. Eu sou muito boa, ele vai reconhecer uma hora, ele vai reconhecer que eu sou boa. E essas mulheres que são muito salvadoras, elas são o quê? Elas são essas daí que estão sobrecarregadas, são essas daí que fazem tudo. E aí você soltou um vídeo seu que fala sobre isso, que a gente usa muito isso no processo de mentoria, que é, vamos voltar ao nosso de novo, olhar para o triângulo dramático. Da onde surgiu essa salvadora? A sua salvadora surgiu desde lá de trás. Você vai continuar nessa dinâmica de salvadora até quando? Porque essa salvadora, essa bozinha, na verdade, ela não é tão bozinha assim, né? Eu já estive nesse lugar, você também. Não mesmo. A boazinha só tá esperando o momento certo, assim, né? Porque quando não acontece do jeito que ela quer, ela vai virar acusadora. Simples assim. E não é uma coisa consciente, né? Eu não tô fazendo isso conscientemente, porque eu vou te falar, eu conscientemente nunca ajudei as pessoas, eu estava tão disponível para as pessoas, esperando algo em troca. Uhum. Não é uma coisa consciente, eu vou fazer porque ele vai me retribuir. Mas a gente sabe que ajuda isso. Sim, porque no final das contas, quando a gente não recebe o mínimo que a gente acha que mereceria, que deveria, aí o Huawei começa. Tá ouvindo a gritaria? Vou deixar no do instante. Tá um Huawei danado aqui.
Paciência. E você achou que o microfone ia melhorar, né? Achei, piorou? Eu não sei se piorou. É porque, assim, às vezes meus cachorros também entram aqui nesse lugar e paciência, né? Mas, É. Carol, antes de começar a live, eu tirei a cartinha lá que a gente usa, né? Que eu uso principalmente do feminino. E aí, olha o que essa carta que saiu. Verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ver é Essa ser... frase, essa frase para mim, eu sei que é uma frase bíblica, mas ela me tira do sério, tá? Que ela me remete a uma outra pessoa que não tá na Bíblia. Ela diz assim, ó. Ver é ser livre. Aceito olhar para a minha verdade porque assim me vejo em essência. Me liberto da ilusão dos rótulos que eu mesma criei, sem interferência e resistência, porque sou o que sou e assim sou livre e verdadeira. Não dá pra gente explicar essa frase na profundidade aqui nessa live, mas é isso que a gente está querendo dizer. Uma mulher que está nesse lugar de peso, de sobrecarga, que vai dando conta de tudo e cansada, ela não está na essência dela. Que é a minha postagem de hoje. Se torne bom na arte de ser você. É essa a Não, nossa é maior muito lição aqui. profundo. É muito profundo, porque quando a gente está vivendo a nossa vida mesmo, é muito diferente, né? É muito diferente. Que a gente fala assim, cara, tô vivendo, eu quero fazer isso, quero, não quero. E a gente parar por um instante e perguntar pra gente, porque a gente tá tão no piloto automático que às vezes a gente realmente precisa parar e perguntar pra gente, mas peraí, eu quero mesmo fazer isso? Fui convidada para fazer tal coisa, né? Tipo, eu tenho um exemplo de uma das minhas primeiras pacientes que eu sempre comento, assim, que me marcou muito. Eu lembro que eu falava assim, mas por que que você foi de novo para esse evento? Mas por que que você topou de novo? Por que que você fez isso de novo? Né? E ela falou, não, mas eu faço as coisas na hora que eu quero. Era desse jeito. E aí teve um dia que eu falei assim, eu falei, então você observa se você realmente quer fazer as coisas. Tenta só sair um pouco dessa questão do piloto automático. Aí ela estava num evento, tipo, com várias pessoas, várias amigas, primas e etc. E aí surgiu a possibilidade deles comprarem pizzas, né, de vários sabores. E naquele dia, ela perguntaram, fulana, qual sabor que você quer? E ela falou assim, ah, eu gosto de, sei lá, calabresa e portuguesa. Mas se tiver outro, tudo bem. E aí ela trouxe isso para a sessão como uma grande vitória. Por quê? O comum para ela é qualquer um tá bom. O que vocês escolherem tá tudo certo. Entende? E assim, foi muito significativo para mim, assim, tipo, ter conseguido fazer com que ela tivesse essa primeira percepção, porque foi logo nas primeiras sessões, era uma das minhas primeiras experiências também, né, dentro do setting terapêutico e tal. Justamente porque às vezes a gente entra nesse piloto automático de fazer tanto pelo outro que a gente esquece que, opa, peraí, mas e para mim, o que que ficaria bom? Né? O que que é confortável para mim? O que que faz sentido? Se fosse em primeiro lugar o meu conforto, qual seria a opção? Porque a opção do conforto do outro, às vezes, é o que é mais fácil, mas porque tá no piloto automático. E aí eu fico Mas às vezes é cansada e não porque sei tá no por quê. piloto, mas às vezes é que tá no piloto automático e às vezes não. É porque quer mostrar que é do tipo assim, se eu tô num lugar com você, a gente tem que pedir uma pizza, não pode pedir metade de cada. Um exemplo. Eu gosto de mussarela, você gosta de calabresa, você não vai pôr a sua vontade, às vezes, com medo de me desagradar, sabe? E aí, em que lugar que eu estou? Eu estou no meu lugar? Eu posso até estar no meu lugar, mas estou no meu lugar adulta ou criança? Carol, Né? tem uma frase aqui, ó, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, tá? É uma frase bem profunda. A gente precisaria fazer umas 3 horas de live, né? Porque você sabe como esse livro é bem pesado. Mas ela fala assim, ó: atitude de respeito perante um poder extremo é uma lição fundamental. Atitude de respeito. Atitude de respeito perante um poder extremo é uma lição fundamental. O que é esse poder extremo? É a vida, é a realidade como ela se apresenta, são as experiências. Então, assim, o que que acontece quando a mulher está nesse lugar? A atitude de respeito é aceitar a realidade que se apresenta, não querer controlar nada.
Quando Uhum. eu tô nesse lugar, eu acho que eu controlo a vida. Eu acho que eu controlo o resultado. Eu acho que eu controlo as pessoas. Sim. E quando fala assim, eu acho que eu controlo as pessoas, que é uma grande ilusão, né, cara? Falo, como. é, eu fico me perguntando assim, né? Tipo, qual a melhor forma, e se você quiser, fica super à vontade, tá? De fazer essa mulher, tipo, perceber que ela não controla ninguém. Que a única pessoa que ela controla é ela mesma, entende? Tipo, Mas, cara, o controle, ele tá muito. Ele tá, na verdade, assim, ele tá em pequenas ações. Eu vou te dar um exemplo bobo, assim, dessa conversa que eu tive com a minha amiga ontem. Às vezes, assim, eu tô falando para alguém algo que me aconteceu, alguma dor minha, diante de algo que está acontecendo que envolve uma pessoa. Aí, de repente, você percebe que é porque você quer controlar a reação do outro diante da sua dor. Do tipo, você quer que o outro valide a sua dor. Por isso que a gente se coloca nesse lugar muitas vezes, sabe? Eu tô aqui conversando com você, eu tô fazendo uma sessão de terapia com você, tô dizendo sobre o que tá doendo, tudo bem, beleza. Mas se toda hora eu tô dizendo numa roda de amigos ou junto com as pessoas aquela pessoa me machucou, eu entrei naquele lugar por causa disso, o que eu tô querendo fazer, Carol? Eu tô querendo, assim, que o outro olhe pra mim sem perceber. Eu entro num lugar de vítima, eu entro, mas eu quero que o outro valide a minha dor. É como se eu quisesse controlar, porque assim, controlar a reação do outro diante do que eu tô sentindo, entende? entendi. É num outro contexto, né? O controle está em várias situações. Você concorda? A gente aqui no digital, a gente já falou sobre isso. Vai lá, planeja, faz conteúdo e tal. A gente não tem Fala. controle. A gente não tem controle sobre o que vai acontecer, quem que vai atingir. Você concorda? Quem que vai atingir, quem que vai chegar, eu não tenho controle. Mas a gente acha que isso pode ser controlado. Não, o Ué, Eric tá aqui me ajudando com os vídeos, né? Aí ele falou assim: esse aqui vai bombar. Creu, 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 creu. sim. Ai, ai. Esse vídeo que eu falei pra você que ele tá rodando sozinho, ele tá rodando há 13 dias, isso nunca me aconteceu. Ele foi postado no dia 30 de janeiro, falando sobre arrogância perante os pais. Você acha que eu achei que no dia 30 de janeiro um vídeo desse ia performar? Eu não achei. 30 de dezembro, né? 30 de dezembro, isso. Tô lá na frente já. Ou seja, tem 2 semanas com ele rodando. 2 semanas com ele rodando e assim, todo mês, mais de 1.000, todo dia, mais de 1.000 visualizações, compartilhamento. Eu nunca tive um vídeo que rodou dessa forma organicamente, dizendo que ele tá lá no orgânico. E eu postei no dia 30 de dezembro, onde as pessoas estão falando sobre encerramento de ciclos, estão querendo ir para o ano novo e tal. Então, assim, eu postei aquele vídeo aquele dia de uma forma super aleatória. Pretensiosa, né? Várias vezes eu fiz o que o Eric fez. Ah, eu vou postar esse vídeo vai bombar. Bombou? Não. Sabia que o Sim. conteúdo era ótimo. Então, assim, e essa mulher que tá nesse lugar, vou falar, eu, uma pessoa que trabalhei como executiva, tive dentro do corporativo. A gente acha que a gente pode controlar até a nossa carreira. Eu sou muito boa no que eu faço, eu tô nesse cargo e eu vou continuar aqui até quando eu quiser. Quem disse? Olha o nível da arrogância, né? Que essa frase que eu trouxe, que eu sei que é atitude de respeito perante o poder extremo. Sabe? A atitude de respeito é o quê? Essa reverência de eu aceito a realidade que me se apresenta. O que a vida está me entregando é o que eu preciso nesse momento. Gente, tá acontecendo aqui hoje? Não tô entendendo. Ai, senhora. Sim. Deixa eu te falar. As minhas cartinhas oficiais, elas estão guardadas, que eu tive, né, uma reorganização aqui, então eu deixei elas guardadas. Então eu queria ler uma página de um livro pouco famoso, que ele é Minutos de Sabedoria. Na hora que você pegou, eu falei, será que é esse livro mesmo? É esse mesmo, esse mesmo. Eu queria ler. Assim, vou tentar ver aqui aleatório, sem olhar muito. Nunca se irrite. Olha isso. Ai, gente.
Nunca se irrite. Se a condução custa a chegar, tenha paciência. Se o vizinho incomoda, suporte-o. Sua irritação não pode melhorar as coisas e faz mal ao seu filho. A irritação causa mais sofrimento a nós do que os outros, ao passo que a paciência é um bálsamo, sempre pronto a suavizar as feridas próprias e alheias. Nunca se irrite, Bianca, por favor. Ai, gente. Minutos de sabedoria. Fazia tanto tempo que eu não pegava esse livrinho, gente. Então, mas ó, se você lê esse livro e você não tem consciência, vai nunca se irrite. A pessoa não se permite sentir isso. Que foi sobre o vídeo que eu postei hoje, cara. Parecia que a gente não podia deixar com que a raiva chegasse, com que a mágoa chegasse, com que o ressentimento chegasse, sabe? É como se eu tivesse que bloquear isso que eu tô sentindo. Você sabe que é interessante isso que você está falando? Porque o Nunca Se Irrite, ele fala, tenha paciência para poupar você e os outros, né? Mais ou menos assim. Tem um outro livro aqui que eu tenho do Marshall Rosenberg, que é o autor da Comunicação Não Violenta. O nome do livro é O Surpreendente Propósito da Raiva. E ele fala, é muito interessante, assim, né? Tipo, no decorrer da estrutura, ele fala exatamente que, assim, a raiva que a gente sente, essa irritação que a gente sente quando a gente está muito irritado ou indignado com alguém, tem a ver com alguma necessidade nossa que não está sendo atendida. Então, mais ou menos na linha do que você começou falando, desse lance dessa projeção que a gente faz do outro, que tem a ver com, com algo nosso, o Marshall Rosenberg ele aprofunda de uma forma específica de qual que é a necessidade que está faltando ali ou que está sendo negligenciada e que a gente tem que cuidar para a gente suprir ali aquele momento de raiva, enfim. Porque se a gente está com raiva, querendo explodir de alguma forma, porque tem uma necessidade que precisa ser atendida. E quem é que é responsável por atender essa necessidade? Nós mesmos, não o outro. Então, parar de ficar culpando o outro, gente. Então, e essa raiva, o que, se eu não me engano, lá atrás, o livro do Bert Hellinger tem um livro que A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, ele fala que, se eu não me engano, que a raiva não é um sentimento primário, é um sentimento secundário. E que normalmente a raiva, ela esconde um amor, sabe? Porque o sentimento primário é o amor. Então a raiva, por exemplo, é no caso de você ver filhos com raiva, mas é porque no fundo... Eu acho que é no livro... Eu acho que é nesse livro aqui que fala. Não, tem Não? A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Porque eu lembro que eu dei numa aula de mentoria para as minhas alunas. É como se eu não me permito sentir amor por essa pessoa ou por essa situação, entende? Então eu sinto raiva. É como se a raiva, eu não... A raiva é um sentimento secundário, não é primário. E o Bert Hellinger ele fala que numa constelação a chave, a solução está em descobrir qual que é o sentimento primário. E o primário é sempre o amor. Isso. É com o que a gente precisa descobrir. Só que, por isso que a gente falando aqui sobre o lance da resistência. Resistiu a qualquer coisa que a gente está falando nessa live, existe algo dentro do seu campo que precisa ser visto. Sim. Logo no início também, quando você comentou sobre enxergar o parceiro e tal, né, enxergar as pessoas de fato, é numa dessas que a gente usa tanto a tal da frase, né, famosa do Avatar, do eu vejo você, né, também. Então, eu tô irritada, tô com raiva. De quem que eu tô com raiva? Em qual contexto? Quem é que tá me irritando tanto? Será que eu tô enxergando essa pessoa como ela se apresenta? Ou eu tô ainda no mundo das fantasias de quem eu gostaria que ela fosse? Né? Será que eu tô brava com ela porque as minhas necessidades não estão sendo atendidas? Mas quem é que é responsável por atender essas minhas necessidades? Né? Enfim. Assim, quando a gente fala de mulheres sobrecarregadas, a gente sabe que tem
um caminhão de coisas para se falar, né? Tem um caminhão de coisas para trazer. Eu posso trazer muitos exemplos da minha história, você pode trazer muitos exemplos da sua história, mas eu acho que o ponto crucial de tudo é se você tá nesse lugar é porque o seu feminino tá ferido, que eu acho que esse que é o ponto. E a energia feminina e masculina, ela tá dentro de todo mundo, do homem ou da mulher. Então, a nossa missão, né, a nossa chave é a gente encontrar o equilíbrio entre essas duas energias dentro da gente. Não ter eu acho que resumindo, né, Carol, não ter essa ilusão de que uma mulher feminina, ela é doce, ela é leve, ela vai sempre vai falar calmo, ela vai estar sempre olhando a beleza da vida. Não, quem disse isso? Eu acho que a chave de uma mulher que está com seu feminino em dia é ela saber aceitar a si mesma exatamente como ela é. Uhum. Ela é uma mulher, o que eu imagino daqui, né? Uma mulher que se posiciona, né? Sem medo de ser feliz, sem medo de ser rejeitada, coloca a opinião dela, mas sabe ouvir também, né? É uma mulher que se impõe, mas não precisa ser arrogante, né? Eu vejo muito dessa forma, assim. Eu também vejo muito dessa forma. Mas assim, para eu chegar nesse lugar, tem uma mosquinha aqui. Para eu chegar nesse lugar, eu precisei muito meu, assim, eu não sei você, cara, mas para eu conseguir olhar para essa energia de uma forma muito mais leve, e entender o que esse feminino e masculino dentro de mim estavam querendo dizer, que lugar que eles estavam, eu precisei primeiro entrar nesse processo de ter muita consciência da minha história, sabe? Porque eu rejeitei muito falar sobre o feminino. Eu achava que não quero falar sobre feminino, eu quero falar sobre consciência, sabe? Mas é uma coisa está ligada na outra. Sim, não, tá em tudo. Em Tanto é que quanto tudo. mais a gente fala de feminino, mais a gente vê que o quanto está conectado com a visão sistêmica de tudo. Isso, por quê? Porque assim, quando eu falo de feminino, a pessoa acha que, porque ela vai usar vestido, vai ficar maquiada, porque o cabelo. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Sim. Não tem nada a ver. Então, o quanto. Eu sei que hoje, se eu olhar qualquer pessoa resistindo ao feminino, eu vou falar, ai, já conheço esse lugar, que era eu. Sim. Era eu lá atrás. Então, é importante sim olhar para essas duas energias dentro. É entender que a gente tem essa energia. E a mulher, o fato dela ter essa energia, de trabalhar a energia feminina, não significa que ela não é uma mulher de ação, que ela não é uma mulher objetiva, que ela não é uma mulher que vai para o mundo. Pelo contrário, eu sou essa mulher, você é essa mulher, Carol. É isso. Só que se a gente ficasse só nesse lugar, a gente ia continuar sendo essa mulher sobrecarregada, com peso, desconectada de si, que vivia cansada. Porque quando você falar, a primeira coisa que você trouxe da constelação, da sua formação sobre estar no seu lugar, ok? Quando você fala estar no seu lugar, que inclusive a sua mentoria chama o lugar certo, o que é lugar, né? Porque muita gente ouve a constelação falar, encontre o seu lugar. Que lugar é esse? Boa. Falando assim, parece subjetivo, né? Muito subjetivo. É. Mas quando a gente entende um pouquinho da visão sistêmica, parece tão óbvio depois. Mas assim, para mim, quanto mais eu estudo a visão sistêmica, mais profundo fica esse lugar. E hoje eu entendo que é um lugar que a gente precisa também encontrar dentro da gente, né? Porque quando eu falo, a gente já falou aqui sobre, eu publiquei no LinkedIn também sobre a vida pede que a gente tome decisões, mas o que muda é de que lugar que você está decidindo, né? De que lugar que você está decidindo. E o lugar é quando eu tomo uma decisão, por exemplo, quando você toma uma decisão de casar, eu só trazendo a Carol, o casamento da Carol como exemplo, gente. De que lugar que você está decidindo tomar, que você tomou essa decisão? Se é de um lugar de carência, sabe? Se é de um não, você entende? Mas você entendeu que é um lugar. Porque quando você fala, como assim, que lugar internamente eu estou tomando essa decisão? De que lugar que você está tomando essa decisão? Quando você decide e tem carência, tem raiva, tem medo de ficar sozinha, sabe? De que lugar que essa decisão está vindo? Ai, que linda essa pergunta. Vou encontrar com ele daqui a pouco. Sim, sim. Eu vou ter que responder isso publicamente, assim, mas eu acho que é de um lugar de quero viver a vida toda ao seu lado, sabe? Tipo, é de um lugar de quanto eu me sinto bem com a versão que eu sou perto dele, assim, sabe?
E não é de um lugar do tipo, a Carol precisa dele para viver. Sim, não, Não é de um não, lugar do tipo assim, eu me sinto incompleta e com ele me sim, completa, sabe? Não é desse lugar, uhum, então é isso. sim, É que isso louco, que faz a né? diferença. É. Então, assim, a gente. Nossa, se essa live dava várias Dava lives, para né? abrir várias outras, né? Isso. É. A gente foi Mas abrindo várias janelinhas aqui. várias janelinhas, exatamente. A gente pode pegar uma dessas janelinhas para a próxima live da terça-feira. É. Mas eu acho que agora é importante a gente falar sobre assim, sobre a mentoria, né, cara, dos 7 códigos da alma feminina, Uhum. que é muito o que a gente vai trabalhar, que é muito esse feminino, mas não é esse feminino de doçura, né? Assim, quem não entende o feminino vai trazer um feminino, um olhar do feminino muito diferente do que é o feminino, na verdade. E o quanto é crucial para nossa vida a gente entender essa energia dentro da gente, tanto feminino Sim, eu quanto acho que masculino. tem uma questão de responsabilizar mesmo, assim, tipo, as mulheres em relação à postura dela diante dos relacionamentos de uma maneira geral, e não só dos relacionamentos amorosos, sabe? Porque o que ela reproduz dentro de um relacionamento amoroso é apenas mais um reflexo do que ela está reproduzindo em outras relações, sabe? Então, assim, é claro que para cada relação existe um espelho, né, que vai refletir algo que está dentro dela. Mas a gente parar de romantizar, né, tantas coisas, ou então e se vitimizar diante de tantas pessoas, enfim, e falar assim, caramba, por que ah, mas eu tenho o dedo podre, ah, porque eu não sei escolher direito, ah, porque eu sou uma mãe extremamente sobrecarregada, ou que seja, enfim. Todas essas mulheres, né, que acabam indo ou para um lugar de vítima ou para um lugar de entre todos os polos do triângulo dramático, sabe? Ou eu tô na vítima, ou eu tô acusando todo mundo de coisas que fizeram errado, porque o que eu faço é o que é bom de fato, é o que é suficiente, o que os outros fazem nunca está à altura. Enfim, numa dessas apresenta uma dinâmica principal, que é a dinâmica de salvadora, e ficam o tempo todo navegando entre esses lugares, não assumem o próprio lugar. E quando a gente propõe uma mentoria como essa, é propor uma mentoria para que as mulheres se responsabilizem um pouco mais, se apropriem um pouco mais, né? E assumam o próprio lugar de forma que fique leve, de forma que não fique pesado, sobrecarregado, de forma que, assim, a gente aprofunde em questões que, obviamente, vai ser, é como se a sensação que eu tenho daqui, né, e dentro da proposta que a gente traz, é como se a gente tirasse escamas dos olhos para poder enxergar de fato a vida e as situações e as dinâmicas e as relações de uma outra forma. E a partir, não é que vai ter uma super transformação, mas com certeza essa mulher que vai entrar para a mentoria não vai sair de lá mesma, né? E a partir do momento que ela começa a enxergar a vida de uma forma diferente, consequentemente, a vida muda também. Carol, você falou uma coisa que eu tô aqui e falei, da onde veio isso? Assim, não sei se foi ao meu despertar de hoje, o meu dormir de ontem, mas quando você fala, ela que entrar na mentoria, ela não vai sair outra. Eu tive um insight, a gente pode até anotar para gravar um vídeo que fala o seguinte: o meu, o meu, o meu estado interno é diferente do seu estado interno. O material que eu vou entregar vamos lá, o primeiro encontro da mentoria, que a gente vai trabalhar os chakras, vai trabalhar a presença feminina, vai trabalhar um conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Cada mulher vai receber de acordo com a sua própria casa interna. Às vezes, o que vai me impactar profundamente é um olhar totalmente diferente do seu. Então, existem mulheres que podem ter uma virada de chave profunda nos 7 encontros da mentoria. E existem mulheres que vão tirar a primeira camadinha. Porque depende muito de como eu estou internamente. E isso veio muito do. Não tem quando a gente está na escola que eu sou uma aluna que eu não preciso chegar em casa e estudar pra caramba. Eu tiro 10 na prova. Mas tem que aquele aluno que precisa ficar 2 horas estudando para tirar a média. Uhum. Sabe? Cada um recebe de um jeito, cada um tem uma forma de lidar com a situação, cada um tem internamente uma facilidade, mais facilidade ou menos facilidade de entendimento.
cada uma vai receber do seu lugar. Sim, sim. E o que a gente pode dizer é que os encontros serão profundos, né? Quando a gente inclui um livro como esse, né, dos contos, né, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, não tem como não ser encontros profundos. Sim, não tem como. E as meninas ontem, aqui assim, ontem eu fiquei super azeite. Quando eu abri o grupo, todas elas querendo comprar o livro, sabe? Uma indicando pra outra onde tá. E assim, sim, você falou, não precisa, mas assim, todo mundo vai querer esse livro. Na hora que você abre para ler um livro, para você ler um conto, talvez você não entenda quando ela tá trazendo, porque cada símbolo, cada arquétipo do conto é uma parte nossa, né? Sim. E eu vou interpretar o mesmo conto com um olhar, algo vai me chamar mais atenção, diferente do que vai chamar para você. Isso é aceitar o feminino, né? Não é linear, né? Você concorda? Sim, na verdade, de linear não tem nada o feminino, vai lá. Não tem nada. Então, assim, as meninas ontem no grupo, assim, foi tão linda, assim, tipo, na hora que eu abri, colocando o que chegou, né? Não, mandaram até o Spotify com... Isso. Gente, achei o máximo. E esse livro eu acho que é importante. Não dá para uma mulher ler sozinha, eu acho, né? Não dá. Por isso que a gente está trazendo ele dentro da mentoria. Então, e a gente fala do workshop também, que a gente vai fazer um workshop para falar mais disso profundamente, para trazer constelação, para trazer movimentos, né? Dia 24, né? Sábado, temos workshop de constelação. A Dani entrou aqui também, Japinha. Estão super convidadas, né? Para participar do workshop de constelação. A Dani participou do último. Online, exato. Então, é um valor super simbólico, super simbólico. A gente provavelmente a gente não vai fazer nesse valor. Não, eu e a Carol, a gente tá louca, gente. É o workshop com valor simbólico, é a mentoria com valor super acessível. Enfim. O workshop tá no valor de R$ 35, então só vem, né, para viver um pouco mais da experiência da constelação, porque mesmo que vocês não sejam sorteadas oficialmente para poder participar da constelação, para ser constelada, isso porque vocês concorrem, vocês podem ser sorteadas, mas mesmo que vocês não sejam sorteadas, vocês podem atuar como representantes e vão trabalhar questões de vocês apenas sendo representantes. Então, reforço aqui o meu convite também. Carol, assim, eu tô muito feliz de a gente falar sobre isso. Eu vou tentar pegar aquela parte do Jung, né? Da exposição do Jung que a gente foi, que fala sobre o feminino e masculino, que aquela exposição dele ficou muito legal e como a gente pôde filmar, eu vou tentar fazer um vídeo muito legal para jogar aqui. Que, assim, e tomem cuidado conteúdo de quem que vocês estão ouvindo, que vocês estão absorvendo, né? Assim, o que tem por trás, qual que é o estudo que tem por trás, o que a pessoa sabe, porque hoje em dia a pessoa abre o celular e ela fala o que ela quiser e tá espalhando o que não é verdade, né? Sim. Mas a gente também sabe que a gente só atrai gente que está em ressonância com a gente. Sempre. Cliente, tudo, na verdade, né? Mas tudo bem. Isso, exatamente. Mas, bora lá. Então, galerinha, muito obrigada. Perdão, te cortei. Não, nada, é isso. Vamos lá. Não, é isso. Eu só ia falar muito obrigada para todo mundo que acompanhou. Que você viu que eu estou me aceitando exatamente como eu sou. Você viu meu cabelo. É isso aí. O meu tá quase assim também. Depois da praia, ele voltou daquele jeito. Uma hora ele vai ficar liso de novo. Beijo, gente. Beijo, obrigada, viu? Eu que agradeço.